Contos de terror reais. A última curva. Todos conhecem histórias de casas assombradas, cemitérios, parques abandonados e hotéis. Mas você já parou para pensar sobre autódromos assombrados? Pois é o que vamos apresentar para vocês. Maio de 1994 era mais um final de semana de Fórmula 1 e naquela época o maior símbolo brasileiro em todo o mundo era o Ayrton Senna, tricampeão de Fórmula 1. Suas vitórias impressionantes faziam o Brasil inteiro ter orgulho da bandeira brasileira, que o piloto sempre dava um jeito de mostrar com suas vitórias. Aliás, falando em vitórias, Senna colecionou várias em sua curta carreira. Apenas na Fórmula 1, ele conquistou 65 poles, 41 vitórias, 19 voltas mais rápidas e 2.982 voltas na liderança. Considerando que ele teve adversários como o Nigel Mansell, Alain Prost, Nelson Piquet e o jovem Michael Schumacher, seus feitos são incontestáveis. Depois de uma temporada muito difícil na McLaren, Senna se transferiu para a melhor equipe do ano anterior, a Williams, e já tinha um acordo para a Ferrari no ano seguinte. Senna sofreu um golpe baixo. O até então presidente da FIA, Jean Balestre, baniu os aparatos eletrônicos dos carros, que foi o que possibilitou seu conterrâneo francês Alain Prost ser campeão no ano anterior. Isso fez que a Williams, de melhor carro nos últimos anos, se tornasse uma verdadeira carroça. Controle de tração, largada e suspensão eletrônica foram desativadas. E com isso, para poder fazer os carros se adaptarem, os engenheiros tentaram reduzir o peso dos carros a qualquer custo. E isso teve várias consequências. Nas 3 primeiras corridas a bordo da FW16, Senna não completou por problemas mecânicos. Apenas o seu talento e braço faziam que ele se classificasse bem. Mas no ritmo de corrida, o carro não correspondia. Todos que conheciam o piloto brasileiro sabiam que ele não se conformaria com esses resultados e que iria além para superar seus rivais. A 4ª corrida era a chance de Senna finalmente vencer, mesmo com os problemas do carro. Era o Grande Prêmio de Imola. Sexta-feira, dia 29 de abril, inicia-se os treinos livres para a corrida. Tudo parecia que esse fim de semana seria como todos os outros na Fórmula 1, mas só parecia. Mas algo não estava certo. O final de semana deste GP tinha um clima estranho, pesado e até assustador. O jovem Rubens Barrichello, com sua modesta Jordan, é espantosamente o vice-líder. Na época, diferente do que é hoje, havia 2 sessões de classificação, uma na sexta e outra no sábado. Na primeira sessão de classificação, a Jordan de Rubens Barrichello decola da pista e se choca violentamente contra a proteção de pneus ao lado da pista. Por pouco, o carro não atinge as pessoas na arquibancada. O carro de Rubens capotou por 2 vezes e caiu de cabeça para baixo. O garoto é levado para o hospital inconsciente. Seu diagnóstico foi de traumatismo craniano, fratura do braço direito, fortes contusões na coluna e do lado direito do tórax, fratura do nariz e contusões na face e boca. Para sua felicidade, o traumatismo craniano foi descartado e no dia seguinte teve alta. No sábado, Rubens voltou para sua casa na Inglaterra e ficou assistindo o GP inteiro pela televisão. E quem chamaria a atenção era o piloto Roland Ratzenberger. Na última sessão de classificação na curva Villeneuve, o piloto se chocou violentamente a 314 km por hora no muro de proteção. Seu carro ficou todo destruído. Seu corpo também foi seriamente avariado, tendo fraturas múltiplas no crânio e no pescoço. Os paramédicos tentaram fazer uma reanimação cardíaca na própria pista. Mas o pior não pôde ser evitado. Sua morte foi anunciada 8 minutos após o piloto ter dado entrada no Hospital Maggiore de Bologna. Assim, Roland, 32 anos, morreu, por assim dizer, no auge de sua carreira em seu ano de estreia na Fórmula 1. A partir de então, Ayrton Senna liderava um movimento para que não houvesse corrida, pois ele mesmo não queria mais ser um piloto de Fórmula 1, depois da morte de seu colega.
Depois da sessão de classificação, Senna visitou o local onde seu colega havia batido, pois ele queria saber o que poderia ser feito para tornar aquele circuito mais seguro para eles mesmos. O piloto não queria correr e ficou realmente abatido, pois ele chorou no meu ombro, disse o diretor médico da Fórmula 1 da época, Sid Watkins. Sid continuou dizendo que pedi que ele não corresse. Então disse: Sid, eu tenho de ir adiante. A decisão de Senna no dia 30 de abril de 94 mudaria completamente a história da Fórmula 1. O pesadelo do GP de Imola ainda não estava para terminar. Muitas tragédias estavam para acontecer. Algo sobrenatural e sinistro pairava pelo ar daquele autódromo. E o dia da corrida chegou. Mesmo contrariado, Senna iria correr porque sempre honrou seus contratos. Barrichello por pouco não morreu na sexta-feira após uma batida violenta nos pneus de proteção. Ratzenberger morreu após se chocar violentamente a mais de 300 km por hora no muro da curva Villeneuve. Um acidente numa corrida preliminar de carros Porsche deixou um piloto machucado o suficiente para ir ao hospital imediatamente. Todos os envolvidos na corrida no domingo estavam nitidamente abatidos. Ayrton Senna fazia um grande esforço para que não houvesse corrida exigindo mais segurança, porém foi punido através de uma advertência dos então respectivamente presidentes da Associação dos Construtores e da FIA, Bernie Ecclestone e Max Mosley. As exigências de Senna não foram atendidas e a largada aconteceria na hora marcada. Assim, Senna largaria em primeiro lugar e Michael Schumacher em segundo. Após o sinal verde, o motor da Benetton do piloto finlandês Giorgio Aletto apagou. Enquanto seu carro ficou parado no grid, o piloto Pedro Lamy, da equipe Lotus, bateu violentamente na traseira de Letto. Ambos os carros ficaram destruídos, porém, não aconteceu nada de mais grave com ambos os pilotos. Contudo, os fragmentos do carro, como os pneus, voaram, caindo na arquibancada, atingindo pelo menos 3 espectadores. Um deles sofreu traumatismo craniano. Não dava para negar que uma entidade do mal estava presente neste final de semana. Com este acidente, o carro de segurança entrou na pista. Quando isso ocorre, os pilotos ficam numa velocidade bem limitada e ninguém pode ultrapassar ninguém. Assim foram as 5 voltas seguintes. No final da 5ª volta, o carro de segurança voltou ao OS Boxes e a corrida continuou. Senna se manteve na liderança à frente de Schumacher. Ele completava a 6ª. Todos sabemos a ligação do número 6 com a besta. Seria apenas coincidência ou a corrida estava amaldiçoada? E no início da 7ª, ele passou reto na curva Tamburello e bateu violentamente no muro a 216 km por hora. Seu carro ainda ricocheteia no chão e ainda continua se arrastando por alguns metros à frente. Seu corpo ficou inerte no carro. Logo, a corrida foi interrompida. Os médicos correram para lhe prestar os primeiros socorros. O piloto continuava imóvel. Nitidamente ele moveu a cabeça, isso indicava que tudo estava bem. Mas não foi isso que aconteceu. Logo ele foi levado a um hospital em Bolonha, na Itália, em coma com traumatismo craniano. Às 6h40, horário local, foi anunciado que Ayrton Senna da Silva havia morrido. A morte dele foi um grande choque para todos. Mesmo com tantos acidentes, a corrida se iniciou e Schumacher venceu a corrida. Porém, nas últimas voltas, ao sair dos boxes, uma roda da Minardi de Michele Alboreto se desprendeu do carro, ferindo pelo menos 2 mecânicos e um deles foi levado ao hospital desacordado. Até hoje, dizem que o autódromo de Imola é assombrado pelos espíritos dos pilotos que partiram e que, em noites de lua cheia, o rugido dos motores ecoa pelo ar, trazendo à tona lembranças sombrias de um passado aterrorizante. E assim, a última curva do autódromo se tornou símbolo de luto e desespero, ecoando eternamente com as histórias trágicas e assustadoras que marcaram aquele fatídico final de semana de 1994. Gostou do nosso conto de hoje?
Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.